Fala, galerinha, tive a ideia de ajudar vocês aí pro exame AZ900 e o que é que eu pensei? A Microsoft ela disponibiliza no site oficial, que é esse que eu estou aqui agora, olha só, o Learn do AZ900, e aqui embaixo ele tem o simulado oficial dele, né? A avaliação gratuita, tá? Então o que é que eu pensei? Que podia ajudar ainda mais vocês a passar na prova, né? Vou resolver aqui algumas questões, fazer a simulação gratuita e comentar algumas questões. São 50 questões, talvez o vídeo fique um pouco longo aí, uns 50 minutos, mas nós vamos tentar aqui ajudar vocês na resolução dessas questões. Eu vou comentar as questões e falando para vocês, possível também, se der tempo, comentar as questões que não são a opção correta, tá? Espero que eu acerte 100% também, né? Porque a prova é sempre atualizada, tem alguns cenários aí bem interessantes, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta, né? Em um par de regiões, uma região é emparelhada com outra região na mesma em um par de regiões, então aí já sei que são regiões pares, né, que a gente estudou, para quem já está estudando a AZ900, né? Uma região emparelhada com outra região na mesma geografia, tá? É na mesma geografia, não é na zona de disponibilidade, porque as regiões emparelhadas elas não estão na mesma zona de disponibilidade. Zona de disponibilidade é na mesma região, né? Centro de dados não e grupo de recursos não. Vamos lá verificar a nossa resposta? Certo. Tio Fran aí que tá bem, tá? Cada região do Esri está emparelhada com outra região dentro da mesma geografia, como Europa, Ásia, Estados Unidos, a menos de 300 milhas de distância. No caso aí, 480 quilômetros para o Brasil, tá bom? Vamos lá para a próxima. De que é exemplo uma conta de armazenamento do Esri chamado Storage 001? De que é exemplo uma conta de armazenamento do Esri chamada Storage 001? Vamos lá. É um grupo de recurso? Não, normalmente um grupo de recurso ele vem com o nome RG 001. É um gestor de recursos? Também não. É uma subscrição? A subscrição normalmente tem um nome longo. Então isso aqui é um recurso, ele está chamando Storage 001, a própria conta de armazenamento. Vamos lá? Acertamos, né? Um recurso é um item gerenciável que está disponível através do Esri, máquinas virtuais, contas de armazenamento, aplicativos web, bancos de dados e redes virtuais. São exemplos de recurso, tá? Lembrando, pessoal, aqui são questões, é um simulado da própria Microsoft. As questões vão ser semelhantes a essas, tá? Não é um dump. O dump vai trazer as questões da própria prova e nós não recomendamos isso, tá bom? Vamos para a próxima. Para qual recurso do Esri gera relatórios de cobrança e faturas separados por padrão? Tá. São as contas? Não. São os grupos de gestão? Também não. São os grupos de recursos? Não. São as assinaturas, as subscrições. Vamos ver se eu estou correto aqui, ó. Vamos lá. Subscrições. Subscriptions, que para quem for fazer a prova em inglês, ou assinaturas para quem for fazer em português, tá? Subscription em inglês, assinaturas em português, tá bom? O Esri gera relatórios de faturação, faturas separados, tudo isso aqui está dentro da própria assinatura. Vamos para a próxima questão aqui. Qual componente do Esri permite replicar recursos em uma geografia para garantir a continuidade dos negócios durante um desastre natural no local principal? São os conjuntos de disponibilidade? Conjuntos de disponibilidade são na mesma região. São zonas de disponibilidade? Também na mesma região. Conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais? Também na mesma região. São os pares de região. Olha só, resposta correta. Os pares de região permitem que a replicação dos recursos
de recursos do Azure entre regiões geográficas, para ajudar a garantir que a região secundária esteja disponível em caso de qualquer desastre, tá? Até agora tá bonzinho pro tio Frank, tá? Vamos lá na frente. Qual recurso você pode usar para gerenciar o acesso às políticas e a conformidade em várias assinaturas, tá? Para gerenciar acesso, políticas e conformidade em várias assinaturas. São as unidades administrativas. Unidades administrativas é um recurso do Azure AD. São os grupos de gestão? Provavelmente. Ou são os grupos de recursos? Os grupos de recursos são para administração. O grupo de recursos é um container onde ele vai colocar vários recursos. A administração pode ser feita de qualquer forma, mas não é em várias assinaturas. São os grupos de gestão, tá? Os grupos de gestão. Ou os management groups, para quem for fazer a prova em inglês, tá? Os management groups, eles conseguem colocar abaixo dele várias assinaturas, outros management groups, tá? E fazer esse gerenciamento, ok? Vamos lá para a pergunta 6. Selecione a resposta que completa corretamente a frase. É o serviço de implantação e gerenciamento do Azure. É o serviço de implantação e gerenciamento. É o Azure AD? O Azure AD é a identidade. É o gerenciamento de API, isso aqui está relacionado ao desenvolvimento. É o Azure Monitor? O próprio nome já está se autodescrevendo, né? É gerenciamento. É o Azure Resource Manager, que é o alicerce do Azure. Vamos ver? É o serviço de implantação e gerenciamento do Azure. Ele fornece uma camada de gerenciamento que permite criar, atualizar e excluir recursos em uma assinatura, tá? O ARM é a versão 2.0 do Azure. Ele tinha a versão clássica e agora o Azure Resource Manager ele veio para organizar melhor o Azure. Tanto que se vocês abrirem o portal, vocês ainda vão encontrar muito recurso relacionado ao ambiente clássico, né? Que é o ambiente antigo. Tá? Vamos lá. Quais dois recursos do Azure podem usar zonas de disponibilidade? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Então aqui são tipos de questões que podem aparecer para vocês, de múltipla escolha. Bancos de dados? Possivelmente. Subscrições? Assinaturas? Elas não vão usar zona de disponibilidade. Elas vão gerenciar todo um ambiente lógico. É o limite lógico do seu Azure. Grupo de recurso? Não, grupo de recurso, como eu falei anteriormente, ele é um container para gerenciamento. E máquinas virtuais. As máquinas virtuais podem ser distribuídas em zonas de disponibilidade. Vamos ver se eu estou certo? Correto. As zonas de disponibilidade são principalmente para máquinas virtuais, discos gerenciados, balanceadores de cargas e bancos de dados SQL. Vamos em frente. Está até bom o tempo aqui, estou mais ou menos um minuto por questão, tá? O que você pode usar para executar um código em ambiente sem servidor? Olha a palavra-chave aqui, ó. Sem servidor. Container Instance? Container Instance precisa, tá? Azure Functions? Logic Apps? Ou Azure Virtual Desktop? Azure Virtual Desktop não é. Container Instance não é. Estou aqui entre Azure Function e Logic Apps. Vamos ver o que ele recomendou aqui. Azure Functions. Azure Functions permite que você execute código com um serviço sem precisar da plataforma. Vamos voltar aqui, vamos marcar Logic Apps. Ele não deixa, né? Queria marcar Logic Apps para ver o que ele iria recomendar, tá? Porque o Logic Apps também é um tipo de serverless. Então ficou meio dúbio aqui, mas Azure Functions é diretamente um serverless, tá? O Logic Apps ele vai usar alguns flows, né? Alguns fluxos para... tá aqui. Tá aqui, ó. Os aplicativos lógicos do Azure são semelhantes ao Azure Functions, mas usam fluxos de trabalho pré-definidos, em vez de desenvolver o próprio código, tá? É um entendimento novo, tá? A respeito disso, porque anteriormente, nas Z900, o Logic Apps era considerado um serverless, tá? Muito bom. Vamos lá. O que você pode usar para conectar recursos do Azure, como banco de dados, do Azure a uma rede virtual?
a uma rede virtual? É o ExpressRoute. O ExpressRoute ele conecta vários recursos diretamente através de um parceiro. É como se puxasse a fibra ótica direto para a sua empresa. São os grupos de segurança? Não, isso aqui é relacionado à entrada e saída de portas. Emparelhamento? Também não. São os endpoints, pontos de extremidade de serviço. Os endpoints oferecem essa segmentação direta para uma rede virtual. Então, os pontos de extremidade de serviço são usados para expor os serviços do Azure a uma rede virtual. Entrega uma conta de armazenamento direto para uma rede virtual, em vez de ela ficar pública. Tá ok? Vamos lá. Até agora 100% aí para o tio Fran. Qual serviço de armazenamento você deve usar para armazenar milhares de arquivos contendo textos e imagens? São os blobs. Os blobs eles guardam arquivos chamados qualquer tipo de arquivo, né? Muito possível ser esse, né? Arquivo de disco, aí usa protocolo SMB. Filas, mensageria e tabelas comuns, né? Nome, valor, valor, nome, tá? Então são os blobs. Armazenamento de blobs é uma solução de armazenamento de objetos que você pode usar para armazenar grande quantidade de dados. Aqui a palavra-chave, não estruturados. Legal, como textos ou não binários, imagens, vídeos, documentos. Qual a camada de armazenamento de blob? Armazena dados offline e oferece menores custos de armazenamento e os maiores custos para acessar os dados, tá? O archive, chamado de archive, né? É um dado que fica indisponível, fica offline, e você vai ter aí 10 horas, para 10 a 12 horas, se eu não me engano, para restaurar esse dado, para ele ser reidratado. O esporádico é o frio, a camada cold, né? E o muito interessado, essas traduções estão uma maravilha, né? Aqui é a camada hot, né? Então seria a camada de archive. O nível de armazenamento de archive armazena dados offline e oferece os menores custos de armazenamento. É incrível. Se não me engano, são 99 centavos de dólar por terabyte. Mas também os custos são mais altos para hidratar e acessar os dados. Então, dados de archive dificilmente vão ser utilizados. Mas no momento que você precisar utilizar, você vai precisar pagar aqui um pouquinho, tá? Quais os dois cenários são casos de uso comuns para o armazenamento de blobs do Azure? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Hospedagem de arquivos de ASPX para um site? Possivelmente. Montagem de um compartilhamento de arquivos para ser acessado como unidade virtual? Aqui é o Azure Files, tá, pessoal? Veiculação de imagens ou documentos diretamente de um navegador? Possivelmente. Armazenamento de dados para backup e restauração também é possível. O menos provável aqui, o ASPX também poderia ser, mas aqui está mais com cara de web app. Vamos verificar aqui a resposta. Armazenamento de dados para backup e restauração é muito utilizado. Eu uso a solução do Vim Backup para conectar a um blob do Azure, tá? Vamos verificar. Certa resposta, tá? Olha só, vocês viram que uma palavrinha só, ASPX, porque isso aqui poderia também ser... ele não poderia ser utilizado porque o blob container ele pode ser usado para armazenar sites estáticos, tá? Então, aqui a melhor solução seria realmente um web app, tá? Mas gera uma duvidazinha. Então, baixos custos de armazenamento, formatos ilimitados. Então, a solução correta aqui é o Azure, são veiculação de imagens e armazenamento de dados. Então, a Microsoft também usa muito isso, né? A resposta mais correta, né? Então, ele até fala aqui, quais os dois cenários são de usos comuns, tá? Então, tudo isso que você tem que analisar. Vamos lá para a próxima. Qual camada de serviço do armazenamento de blobs tem um custo de armazenamento mais alto e o tempo de acesso de leitura e os tempos de acesso mais rápidos para leitura e gravação? Muito parecido com a questão anterior, né? Que é a camada hot, tá? Camada hot, camada cool e camada de archive, ok? Olha só, a camada hot é otimizada para armazenamento. O legal daqui também, pessoal, é analisar essas questões de tradução, tá? Vocês vão estudar pelo material em inglês, mas... e em português também, mas o ideal é que quem tem dificuldade com o inglês pode fazer em português e verificar
no menu lateral direito, vai ter uma opção lá de menu lateral direito, ficaria aqui, né? No lateral direito vocês conseguem visualizar a questão na língua mãe, que é a inglês, tá? Tem essa opção lá. Vamos lá, em frente. Quais dois protocolos são usados para armazenar compartilhamento de arquivos no Azure? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. HTTP? Não. HTTP é para acesso a sites. FTP para envio de arquivos e baixar arquivos, mas não usa não usa compartilhamento de arquivo. NFS e SMB são as respostas aqui. Ó. O Azure Files oferece compartilhamento de arquivos totalmente gerenciados que podem ser acessados via SMB por padrão. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Próxima questão, até agora 100%. O que permite que um usuário entre uma vez e use essa credencial para acessar vários recursos e aplicativos diferentes de diferentes provedores, tá? O próprio nome já vai se autodenunciar. É o acesso condicional? Não. Acesso condicional, o próprio nome já o descreve. Precisa de uma condição para o acesso. Então, uma dessas condições pode ser estar no Brasil. Então, se eu tento acessar da Espanha o meu site, meu serviço, eu não vou conseguir, porque eu não estou no Brasil. Então, é acesso condicional. Gestão de dispositivos não vai permitir isso. Autenticação multifator? Também não. Isso aqui é uma forma de autenticação. É o logon único. Você loga uma vez e já vai estar conectado a vários recursos, tá? O SSO, que é o Single Sign-On, tá? Ele permite que um usuário entre uma vez e use a credencial para acessar vários recursos e aplicativos. Se você vincula dentro do Windows 10 ou Windows 11 a sua credencial, por exemplo, quando você abrir o portal do Azure, ele já vai estar conectado, porque ele usa o Single Sign-On para isso, tá bom? Ele também explica aqui, ó, acesso condicional é uma ferramenta do Azure, que usa para permitir negar acesso de identidade, tá bom? MFA, ele vai dando todas as explicações aqui também, que legal. O que você pode usar para garantir que um usuário só possa acessar aplicativos e dispositivos compatíveis? Acabei de falar agora há pouco, né? É o acesso condicional. A identidade híbrida, ela, se a tradução estiver correta, né? É a identidade que está localmente e está também no Azure. Sincronizada, né? Autenticação multifator, já falou que é uma autenticação, e o logon único a gente acabou de ver agora, tá? Vou ver se é o acesso condicional. Olha só, o acesso condicional está passando um carrinho aqui. Então, olha só, o acesso condicional é uma ferramenta que o Azure AD usa para permitir ou negar acessos a recursos com base em sinais de identidade, como o dispositivo está sendo usado. Aí ele explica também, o Single Sign-On permite que o usuário entre uma vez, o MFA é um processo pelo qual o usuário precisa de, no mínimo, duas formas de identificação. E a solução de identidade híbrida cria uma identidade de usuário comum para autenticação e autorização para todos os recursos, independente do local. Em nuvem ou local, tá bom? Vamos aqui para o 17. O que você pode usar para permitir que um usuário gerencie todos os recursos em um resource group, em um grupo de recursos? O Key-Vault? Não, Key-Vault é para armazenar senhas ou certificados digitais para segurança, tá? RBAC, o RBAC faz controle de acesso baseado em função. Eu dou permissão a um usuário para acessar um determinado recurso. Bloqueio de recursos vai bloquear exclusão e alteração. Tag de recurso é mais gerenciamento, então é o RBAC. Olha só, o RBAC do Azure permite atribuir um conjunto de permissões a um usuário. Tags de recursos são usadas para localizar, e ele dá toda a explicação aqui, que eu falei agora há pouco para vocês. Que agora 100%, todos os alunos torcendo para o tio Fran errar alguma coisa, mas até agora ainda não. Qual recurso do Azure você pode usar para garantir que os usuários só possam acessar aplicativos do Microsoft 365 a partir de aplicativos clientes aprovados, tá? É o RBAC? RBAC é acesso a recursos, tá? Não é acesso ao 365. Então, é algum fator aqui relacionado à identidade. Então, você vai fazendo o filtro. O MFA não, ele vai apenas autenticar você, provar que você é você. Logon único também não. Então, é o acesso condicional. Olha só.
O acesso condicional permite que os administradores controlem, permitam ou neguem acesso a recursos com base em determinados sinais. Você pode exigir que o acesso a determinados aplicativos só seja permitido por usuários usando um cliente aprovado. Por exemplo, eu posso permitir que apenas usuários que têm um iPhone conectem a minha infraestrutura, ou vice-versa, usuários que tenham Android e assim por diante, tá? Lá, questão 19, o que você pode usar para sincronizar identidades de um domínio do serviço UAD local, né, com o Azure AD. É o AD Connect? O AD Connect é esse serviço, tá? É o Kvolt? Não. O Kvolt, como eu acabei de falar agora há pouco. O ARM é a base de gerenciamento do Azure. É o acesso condicional? Também não. O AD Connect é um agente que é instalado dentro do meu domínio local, em um Windows Server, seja ele do domínio ou servidor membro, que vai fazer essa sincronização dos usuários com a nuvem, tá? Olha só, o Azure AD Connect sincroniza a identidade de usuário de um domínio AD/DS com o Azure AD, tá bom? E ele dá as outras explicações aqui para as outras questões. Você precisa associar os custos dos recursos a diferentes grupos dentro de uma organização, sem alterar a localização dos recursos. O que é que você precisa usar? Unidades administrativas, isso aqui já falei anteriormente, é relacionado ao gerenciamento do Azure AD. Grupo de recurso, organização. Tag de recursos são marcas. Você precisa associar custos dos recursos a diferentes grupos dentro de uma organização, sem alterar a localização dos recursos. Aqui são as marcas, é como se fosse um inventário. Eu estou colocando um carimbo no meu recurso e vou poder acompanhar ele para gerenciamento e para bilhetagem, por exemplo. Eu quero saber quanto o setor de marketing gerou de custo para mim esse mês. Então, eu posso colocar uma marquinha lá nele. A subscrição é a assinatura, tá? Vamos verificar nossa resposta. Correto. As tags de recurso podem ser usadas para agrupar dados de faturamento e categorizar custos por tempo de execução. Ambiente e tempo de execução. Como o uso do faturamento para máquinas virtuais em execução em um determinado ambiente. 20 questões, 100% até agora. Vamos lá. Sua organização planeja implantar várias máquinas virtuais de produção, que terão uso consistente de recursos ao longo do ano. O que você pode usar para minimizar os custos das máquinas virtuais sem reduzir a funcionalidade das máquinas virtuais? Sem reduzir a funcionalidade. Alertas. Os alertas eles vão apenas me trazer avisos baseados em métricas. Por exemplo, passou de 80% de CPU, gera um alerta para mim. As reservas, seria um plano de fidelização. Eu posso dizer para o Azure que eu vou usar uma máquina virtual por 1 ou 3 anos e ele vai me reduzir os custos. Limite de gastos, ele vai criar um orçamento, né? Eu vou criar um orçamento dentro da minha assinatura que vai me avisar quando um determinado teto for alcançado. Por exemplo, a minha cota é de R$10.000 por mês. Quando ele chegar em 80%, ele pode gerar um alerta para mim, um limite de custo, né? Então vamos voltar aqui. Sua organização planeja implantar várias máquinas virtuais de produção que terão uso consistentes ao longo do ano. Consistentes. Então eu vou ter um contrato aí de no mínimo 1 ano. Eu quero o quê? Minimizar custos e não controlar o limite de custos. Então são as reservas, tá? Olha só, as reservas, olha só que legal. As reservas do Azure oferecem preços com descontos em determinados serviços do Azure. As reservas podem lhe poupar até 72% com comparação dos pré-pagos. Então, é super interessante. Para receber um desconto, você pode reservar os recursos pagando antecipadamente. Então, pago de forma antecipada o custo da minha máquina virtual. Legal. O que pode ser aplicado ao recurso para evitar exclusão acidental, tá? Um bloqueio de recursos, que também é chamado de lock. Um ataque de recursos, vocês viram na questão, há 2 questões anteriores que não. Uma política
Política é para controle, tá? Uma reserva? Não, a reserva é para custos. Um bloqueio de recursos, que é o lock, tá? E o lock, eu já fiz alguns simulados, né, onde a pergunta era qual a função do lock? Aí, na questão, não vai aparecer isso para vocês, né? A questão, para que serve o lock? Não é para destruir o Thor. Só para deixar mais engraçadinha aqui a nossa gravação, tá? Bloqueio de recursos. Ele impede que os recursos sejam excluídos ou alterados acidentalmente. Ataques de recursos oferecem um agrupamento personalizado de recursos, tá? E ele caiu na minha Z500 uma questão sobre lock. Se quem estava acima, hierarquia, o global admin, o owner ou o lock. O lock ele fica acima do global admin, tá? Porque ele hierarquicamente ele está acima de todos, tá? Então, como global admin ou como owner, eu tenho que ir lá e remover o meu lock para poder excluir o recurso, tá? O que você pode usar para garantir que os recursos novos e existentes no Azure permaneçam em conformidade com os padrões corporativos? A palavra-chave aqui é conformidade, tá? Assistente do Azure? Não. Azure Policy? O Azure Policy ele trabalha com conformidade, módulo 2 do AZ104, tá? Com conformidade e com governança. Bloqueio de recursos? Não. Tag de recursos? Também não. Nós já falamos desses dois aqui. Então é a Azure Policy. A política do Azure é um serviço no Azure que permite criar, atribuir e gerenciar políticas que controlam ou auditam recursos. Essas políticas impõem regras diferentes em todas as condições de recurso para que as configurações permaneçam em conformidade. Por exemplo, eu posso criar uma política que os usuários da minha assinatura só podem criar recursos dentro do Brasil. Os usuários da minha assinatura só podem criar recursos, só podem criar determinados tamanhos de máquina virtual. Uma máquina virtual só pode ser criada se ela já estiver anexada a um backup. Então são questões de governança aqui. Você precisa garantir que a autenticação MFA esteja habilitada em contas com permissões de gravação em uma assinatura do Azure. Você precisa, o que você deve implementar? Você precisa garantir que o MFA esteja habilitado em contas com permissão de gravação em uma assinatura do Azure. O que você deve implementar? Bloqueio de recursos? Não. Tag de recursos? Framework de adoção da cloud? É o Azure Policy. Nós acabamos de falar do Azure Policy agora há pouco, né? O framework de adoção da cloud, que é o Cloud Adoption Framework, ele vai lhe dar diretrizes de conformidade, de adoção do Azure, inclusive sugerindo processos de migração, tá? A política do Azure é um serviço do Azure que permite criar, atribuir e gerenciar políticas que controlam ou auditam recursos. O que você pode usar para restringir a implantação de uma máquina virtual a um local específico? Está muito direcionado para Azure Policy. Azure AD vai fazer isso? Não. Azure AD, identidade. Grupo de recursos é organização. Bloqueio de recursos vai permitir exclusão, tá? É o Azure Policy mais uma vez. A política do Azure pode ajudar a criar políticas de regiões permitidas. Eu acabei de falar agora há pouco, tá? Vamos continuar. Chegamos à metade aqui, até agora 100%, né? Vamos lá. O que você pode usar para definir os recursos que deseja provisionar em um formato JSON declarativo? O que você pode usar para definir os recursos, tá? CLI do Azure. CLI do Azure é linha de comando, tá? Comandos AZ. AZ Group Create. Vai criar um grupo de recursos. AZVM alguma coisa. Azure PowerShell também é linha de comando. Repositórios do Azure. Repositórios do Azure você vai apenas armazenar arquivos. São os modelos do Azure Resource Management, modelos do ARM, tá? Usando modelos do ARM, você pode descrever os recursos que desejam em formato JSON. JSON é um modelo declarativo, pessoal. Vou só mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Rapidinho.
que vale a pena mostrar. Deixa eu ver. Que eu estou na minha assinatura. Deixa eu aqui em Deployments. Vou pegar aqui um deployment que foi feito nessa assinatura. Deixa eu aqui, DNS. Ver se tem alguma coisa aqui. Pronto. Publiquei um endereço público há um tempo aí. Olha só, aqui no overview nós conseguimos visualizar esse arquivo JSON. Aqui os detalhes da implantação. E aqui eu vejo o meu template. Então tudo que é feito aqui no portal ou em linha de comando, o Azure traduz como um JSON, que é um arquivo declarativo. Olha só, então aqui tem toda a minha implementação. Tá? O IP público, se ele vai usar o domain label, rotas, o valor, o IPv4, vai usar IPv4. Então esse aqui é um arquivo JSON, é um arquivo declarativo. Você mesmo que não entenda de desenvolvimento, você consegue ler, tá? Você consegue ler porque ele é totalmente declarativo, tá bom? Essas são as variáveis, os recursos que vão ser usados, a SKU, tá? Vamos ver as variáveis que foram usadas dentro dele. A variável DNS, as tags, os IPs, os parâmetros que foram passados, o nome do IP público, o My Public IP Address, a localização, region, e assim por diante, tá? Só para mostrar para vocês o que é um arquivo JSON, ok? Vamos lá, vamos em frente. Quais duas ferramentas são acessíveis por meio de Cloud Shell que permitem que você escreva scripts Bash para gerenciar o ambiente do Azure? Tá? Só mostrando o que é o Cloud Shell. O Cloud Shell é a ferramenta de linha de comando do Azure. Tá? Ferramenta de linha de comando do Azure. Ele é uma... Olha só, se você não gosta de gerenciar via portal, você pode gerenciar via linha de comando. Tá? E aqui nós temos duas opções de utilização. Posso usar o AZCLI, CLI e o Azure PowerShell, tá? Nenhuma dessas outras opções são válidas, né? Nem os Azure Repos, que está relacionado ao Azure DevOps, e nem os modelos do ARM, tá bom? Só mostrando aqui, ó. Get, opa, deixa eu dar um clear aqui primeiro, ó. Get AZ Subscription. Traz informações sobre a minha assinatura. Bom, vamos lá. O que você pode usar para criar recursos no Azure e inclui uma etapa de validação para garantir que todos os recursos sejam criados em uma ordem específica com base em dependências, em paralelo e idempotente. Nossa. Você pode usar para criar recursos no Azure e inclui uma etapa de validação para garantir que todos os recursos sejam criados em uma ordem específica. Não é o Azure CLI, não é o Azure PowerShell, pode ser os modelos RM, e o API REST do Azure é outra funcionalidade. Vamos ver aqui qual é a resposta. Isso. Os modelos RM definem os requisitos de infraestrutura. Então, existe uma validação também. Quando vocês entram lá no JSON, ele faz uma validação para saber se aquele arquivo está correto ou não, tá bom? Verificando dependências, tudo isso. Quais duas ferramentas você pode usar para criar uma nova máquina virtual a partir de um dispositivo móvel que executa Android? Cada resposta correta apresenta uma solução. Eu posso usar o PowerShell no Azure, no Cloud Shell? Pode. Ele abre, consegue abrir. Consegue usar o ambiente de trabalho remoto? Não. O SSH? Não. E o portal do Azure? Sim. Tudo isso aqui você consegue a partir de um dispositivo Android, né? No caso, são duas ferramentas, o PowerShell no Azure Cloud Shell e o portal do Azure, tá? O
portal do Esri pode ser executado em dispositivos que têm um sistema operacional Android instalado e o navegador pode ser de qualquer tipo, tá bom? Qualquer tipo mesmo. Vamos em frente. Você precisa revisar o relatório de análise de causa RCA para uma interrupção de serviço que ocorreu na semana passada. Onde procurar esse relatório, tá? A gente vai ver aqui na prática. É o assistente do Esri? Não, não é o assistente do Esri. É o Esri Monitor? Também não. É o Service Health? É esse rapazinho aqui, tá? É o Log Analytics? Também não. O Log Analytics ele vai usar para armazenar telemetrias, logs para análise de outros softwares e até de outros recursos do próprio Azure. Vamos verificar aqui onde é que ele fica. Ó. Azure Service Health. Está aqui só Service Health. Ó, Service Health. Então, se houver uma manutenção agendada, nós podemos, por exemplo, baixar o PDF aqui. Vamos ver se tem alguma coisa agendada aqui. No momento, manutenção planejada. Tem alguma coisa? Ó, nós não temos no momento, tá bom? Mas eu poderia, por exemplo, abaixar ele, ó, esse evento em CSV. Se não me engano, ele baixa em PDF também. Posso verificar depois. Tá? Vamos ver aqui o histórico. Também não tenho nenhum histórico na última semana. Vamos pegar aí os últimos 3 meses. Ver se tem alguma coisa. Olha só, tem, ó. Foi no Azure Active Directory. Foi global. Vamos ver aqui. É legal visualizar algumas questões também, pessoal, para ficar mais fixado na mente de vocês, tá? Se eu fosse pegar todas as questões também ia ficar muito longo, então não valeria a pena. Você pode fazer o download em PDF desse alerta, né? Que pode mostrar lá, impedir uma demissão. Ó, gerente, ó, aconteceu esse problema aqui no Azure, tá? E na responsabilidade minha. Ó, tá corrompido, mas o processo é esse, tá bom? Você consegue baixar e visualizar depois, ok? Eu deixei marcado o Log Analytics, tá? Vai influenciar no meu resultado. Eu marquei o ponto para vocês, né? Após a interrupção, o Service Health fornece relatórios. Eu acabei marcando errado na hora. Você precisa ser notificado quando houver novas recomendações para reduzir custos no Azure. Que ferramenta você vai usar? É o assistente do Azure. O assistente do Azure também é chamado de Azure Advisor, tá? Azure Advisor, tá? É o Azure Monitor? Não, o Monitor vai monitorar e vai enviar informações para alguém. É o Service Health? Nós acabamos de ver. O Log Analytics também não é que ele vai armazenar informações. É o Azure Monitor. É o assistente do Azure. Estou marcando sempre errado aqui. 2 pontos para vocês, né? Assistente do Azure. Eu fui marcando e passei. Assistente do Azure, que é o Azure Advisor. Ele se baseia em 5 pilares principais, tá? Deixa eu mostrar ele aqui. Azure Advisor. Ele se baseia em custos, excelência operacional, aqui, ó. Custo, segurança, alta disponibilidade, né? Excelência operacional e performance, tá? E uma delas vai ser o custo. Então, ele pode sugerir aqui, por exemplo, sua máquina virtual está super utilizada. Reduz o tamanho dela para um tamanho menor. Ele pode fazer isso, tá? Prestar mais atenção aqui na hora de marcar. Você precisa criar uma solução personalizada que use limites para adicionar a funcionalidade de dimensionamento automático para aumentar ou diminuir a escala de um aplicativo para atender a demanda de um usuário. Você precisa criar uma solução personalizada que use limites para acionar a funcionalidade de dimensionamento automático para aumentar
ou diminuir a escala de um aplicativo para atender a demanda de um usuário. Você deve incluir nessa solução. O Application Insights ele é um monitorador, tá? Dentro de um recurso. Tá? O Azure Advisor ele vai ficar sugerindo, ele não é personalizado, ele vai ficar monitorando o tempo todo. O Azure Monitor pode ser usado para esse processo para gerar alertas. Tá? E o Service Health vocês viram para que serve. Estou aqui entre o Insights e o Monitor. Vamos ver mais detalhes aqui. Você precisa criar uma solução personalizada que use limites para acionar uma funcionalidade de desempenho. O Azure Monitor pode ter essa funcionalidade. Vamos verificar? Pode ser o Insights também. Olha só, o Azure Monitor. Mas o Insights está mais relacionado a aplicações, tá? Monitoramento de aplicações também e alguns outros tipos de monitoramento. O Azure Monitor é uma plataforma que recolhe dados métricos, tais como porcentagem de CPU, e pode ser usado para acionar dimensionamentos automáticos. Tá? Através do Monitor, eu posso gerar, inclusive, alertas. Né? Imagine só que CPU chegou a 80%. Ele pode gerar um gatilho, tá? Aí vai ser conectado com outra funcionalidade, seja um Azure Functions, um Azure Logic App, um Webhook, para efetuar um processo automatizado. Tá marcado aqui, acertei. O que você pode usar para detectar automaticamente anomalias de desempenho para aplicativos web? É o Azure Application Insights. Não é o assistente do Azure. Ele não vai verificar dentro da aplicação isso. Não são serviços cognitivos. Serviços cognitivos estão relacionados à fala, à visão, entre outros. E também não é o Azure DevOps. Tá? Azure Insights é um recurso do Azure que permite monitorar aplicativos em execução, detectar automaticamente anomalias e usar ferramentas de análise internas. Vamos lá? O que você pode usar para encontrar informações sobre manutenção planejada para serviços do Azure que são essenciais para a sua organização? A gente acabou de ver, não foi? Foi o Azure Service Health, não é o assistente do Azure, não é o Azure Monitor, também não é o Log Analytics. Tá? Você pode detalhar serviços, como eu acabei de mostrar para vocês, né? em loco. O que você pode aplicar a uma máquina virtual do Azure para garantir que os usuários não possam alterar ou excluir recursos? Acabamos de falar aqui. É um cadeado? Não, não tem essa opção. É uma etiqueta? Não. É uma identidade gerenciada atribuída pelo usuário? Sim. Ou é um acesso condicional? É uma identidade gerenciada atribuída pelo usuário. O cadeado é um lock? Será que é? Se for lock, a identidade gerenciada atribuída por usuário, ela vai ter algumas funcionalidades de gerenciamento. O cadeado pode ser o lock, né? Vamos ver se ele traduziu dessa forma. Foi. Aqui era para ser um bloqueio, tá? Ele traduziu para lock. Incorreto. A identidade gerenciada pelo usuário, adicionar a identidade não adicionará a capacidade de alterar ou excluir um recurso. O correto, né? Um bloqueio irá atender a ambos os recursos. Né? Foi só questão de tradução aqui, tá, pessoal? Uma tag não atenderá e o acesso condicional também não atenderá. Tá? Qual recurso no portal de governança do Microsoft Purview você deve usar para gerenciar acesso à fonte de dados? Então, vamos ver se a tradução aqui está correta. Aqui eu vou precisar consultar, tá, pessoal? Qual recurso no portal de governança do Azure Purview? Tá? Vamos lá, aqui no Azure Purview. Tararara. Vamos voltar para a questão. Qual recurso do portal de governança do Microsoft você deve usar para gerenciar o acesso à fonte de dados? Tá?
Normalmente seria a compartilhamento de dados, né? O que é que a Microsoft faz com os seus dados, tá? Vamos logo verificar aqui. Ó, não, é política de dados, tá? Política de dados. Vamos ver a tradução aqui. Catálogo de dados, isso permite a descoberta dos dados, tá? Compartilhamento de dados, compartilha dados entre organizações, e o Data State Insights, que é o partilha de dados, né, no caso. Não, State Insights é esse aqui. Acessa a integridade dos dados. E a política de dados acessa isso rege ao acesso dos dados. Então, estaria entre política de dados e partilha de dados, tá? A partilha de dados compartilha dados dentro e entre a organização. Então, é parecido, mas não seria essa. Seria a política de dados, tá? Que aqui fica... Só verificar onde é que fica... as conformidades, você consegue acessar todos esses documentos de conformidade aqui, ó, proteção de dados, tudo aqui dentro aqui era se eu não me engano, aqui era o Trust Center, não sei se ainda eles usam o Trust Center, mas acho que mudou para o Microsoft Purview, tá bom? Beleza. Quais são as duas características comuns da computação em nuvem? Cada resposta correta apresenta uma solução completa, tá? Distribuição geográfica, né? Eliminação da escala horizontal, isso aqui não é. Ele utiliza escala horizontal, que é o instanciamento, tá, pessoal? Só lembrando, eu posso instanciar de forma automática aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 servidores para dar suporte a um serviço. Alta disponibilidade, sim. Acesso físico aos servidores? Não, nós não teremos acesso físico aos servidores. Vamos lá? Correto, os aplicativos baseados em nuvem podem fornecer uma experiência de usuário contínua, sem tempo de inatividade, distribuição ao redor do mundo. Perfeito. Por que a computação em nuvem costuma ser mais barata que os data centers locais? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. As ofertas de serviços na nuvem têm funcionalidades limitadas. Isso não influencia no custo, tá? A largura de banda de rede é gratuita? Sim. Os serviços são oferecidos em apenas uma localização? Não. Mas isso aqui não vai influenciar no custo, né? A largura de banda de rede é gratuita. Não é gratuita, tá, pessoal? Isso aqui está errado. Eu fui para a internet. Os serviços são oferecidos apenas em uma única localização geográfica? Não. E você é cobrado apenas pelo que usar, certo? Você paga com uma conta de luz, uma conta de água. Você só paga pelo que você utiliza, tá bom? Qual a vantagem da computação em nuvem em comparação com implantações locais? Você pode escalar mais rapidamente? Sim. Você pode trabalhar a partir de várias estações de trabalho? Sim. Você tem acesso total em caso de interrupção da internet? Não. Você possui suas CPUs? Não. Você pode escalar mais rapidamente, né? Com a vantagem de computação em nuvem em comparação com implantações locais, tá? A computação em nuvem permite que você escale mais rapidamente suas próprias CPUs, alterar o tamanho da máquina virtual é super rápido também. Selecione a resposta que complementa a frase. Já estamos em 49 minutos, 40 questões, tá um tempo bom. Refere-se aos custos iniciais incorridos uma vez como compras de hardware, tá? Não é um modelo baseado em consumo, isso aqui está relacionado sempre, pessoal, a CAPEX e OPEX. Vou colocar assim. Meu tecladinho. CAPEX e OPEX. OPEX é custo operacional, tá? Eu pago por mês, tá? CAPEX são despesas em compras de hardware, despesas iniciais, tá? Despesas de capital. Então seria aqui, despesas de capital. Elasticidade
Despesas operacionais estão relacionadas ao OPEX, tá, pessoal? Elasticidade relacionadas a características da nuvem e despesa de capital seria a resposta. Despesas de capital são despesas únicas que podem ser deduzidas ao longo do tempo. As despesas operacionais são faturadas à medida que você utiliza os recursos e não tem custos iniciais. Como, por exemplo, você compra os servidores, digamos que você gastou aí 100 mil reais. Você vai deduzir esse custo durante a utilização do equipamento, tá? O aumento da capacidade de computação de um aplicativo, adicionando instâncias de recursos como máquinas virtuais, é chamado de recuperação de desastres? Não. Alta disponibilidade? Não. Dimensionamento horizontal e dimensionamento vertical. Então, vou explicar aqui para vocês o que é dimensionamento horizontal e vertical. O dimensionamento vertical é quando você aumenta, por exemplo, o tamanho de uma máquina virtual que tem uma CPU e 2 GB de RAM para uma máquina com 2 CPU e 4 GB de RAM. Ou faz o contrário, diminui, tá? Então esse processo para cima e para baixo é o que determina o meu dimensionamento vertical. O dimensionamento horizontal, eu aumento o tamanho de instâncias idênticas, tá? Para dar suporte a um projeto, ok? Então, adicionando instâncias é dimensionamento horizontal, beleza? De que depende a alta disponibilidade em um ambiente de nuvem pública? Das despesas de capital? Não. Limite de retenção de backups baseado em nuvem? Não. Contrato de nível de serviço escolhido? Não. A escalabilidade de um aplicativo pode... Despesa de capital não é. Limite de retenção de backups em nuvem. De que depende a alta disponibilidade. Então, o que a alta disponibilidade está relacionado? Normalmente, está relacionado a SLA. Tá? Quanto maior o SLA, maior vai ser o nível de alta disponibilidade. A escala vertical de um aplicativo não está relacionada, por quê? Porque a escala vertical, como eu falei para vocês, está relacionada ao tamanho da máquina virtual. Não vai aumentar a alta disponibilidade. Vamos ver aqui? Correto. Serviços diferentes têm SLAs diferentes. Às vezes, diferentes níveis do mesmo serviço oferecem SLAs que podem aumentar ou diminuir a disponibilidade pública. Beleza? Vamos lá. Selecione a resposta que completa a frase. Um exemplo é dimensionar automaticamente um aplicativo para garantir que ele tenha os recursos necessários para atender às demandas do cliente. Um exemplo de agilidade? Não. Um exemplo de elasticidade? Sim. Um exemplo de geodistribuição? Não. Um exemplo de alta disponibilidade? Não. Dimensionar automaticamente. Elasticidade, ela está relacionada, vou até fazer aqui na frente da câmera. Elasticidade está relacionada a aumentar ou diminuir, como um elástico, tá? Aumentou, cresceu, diminuiu, tá? Vamos lá. Correto. Elasticidade refere-se à capacidade de dimensionar recursos conforme necessários, como durante o horário comercial e assim por diante. Selecione a resposta que completa corretamente a frase. Aumentar a capacidade de um aplicativo adicionando máquina virtual é chamado de agilidade, alta disponibilidade. A gente acabou de falar isso aqui, aumentar a capacidade de um aplicativo adicionando máquinas virtuais. Podem ser chamadas também de instâncias, tá, pessoal? É o dimensionamento horizontal, ok? Lembrando, dimensionamento horizontal aumenta o número de máquinas ou instâncias. Dimensionamento vertical aumenta o tamanho da máquina virtual, CPU, memória e assim por diante. Estamos terminando já. Qual modelo de serviço de nuvem que oferece mais controle sobre o hardware que executa aplicativos, tá? Essas questões, estava sentindo falta dessas questões aqui, né? Que caem muito, né? É o IaaS. IaaS é máquina virtual. IaaS é infraestrutura como serviço, tá? Então isso aqui está relacionado ao modelo de responsabilidade compartilhada. O IaaS eu tenho controle do tamanho da máquina virtual que eu vou alterar. IaaS, tá? PaaS está relacionado a aplicações, aplicações como serviço, banco de dados como serviço. O SaaS é o Office 365, que você só loga num serviço já
já criado como um SAP, como algum serviço online, como o Microsoft 365. Você loga lá e já passa a utilizar o serviço já pronto, tá? Então é o IaaS. É a categoria mais flexível de novo. Você tem como ter controle total sobre o hardware que executa, tá? E os usuários não controlam o sistema. Os usuários não controlam o sistema operacional e não configuram os servidores no PaaS, tá? E o SaaS você está usando software hospedado em nuvem, ok? Tem um modelo de plataforma como serviço, já falando de PaaS agora, tá? Quais dois componentes são de responsabilidade do provedor de serviços em nuvem? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Então, o que é a responsabilidade do provedor? Informações e dados, isso aqui está no topo do gráfico lá, não é? Sistema operacional? Sim. Traduziu para sistema operativo. Rede física? Sim. Tudo isso eu entrego para o provedor de recursos. Lembrando, sistema operacional no IaaS é responsabilidade minha. Já no PaaS é de responsabilidade do provedor. Acesso ao usuário também é responsabilidade minha. Eu que vou dar o usuário e senha para ele logar aqui na minha infraestrutura ou usar uma identidade de terceiro. Que tipo de modelo de serviço de nuvem é normalmente licenciado através de uma assinatura mensal, uma subscrição mensal ou anual? Isso aqui é o SaaS, tá, pessoal? PaaS, não. E IaaS também não. Você paga uma assinatura do Azure? Sim, mas normalmente o SaaS está relacionado a isso. O Office 365, modelo de pagamento mensal, ok? SaaS é um software que é hospedado e gerenciado centralmente para você e seus usuários e clientes. Talvez é uma versão de um aplicativo que vai ser usado aí dentro de um portal. Em qual modelo de serviço de nuvem o cliente é responsável pelo gerenciamento do sistema operacional? Acabamos de falar. IaaS, tá? Então eu controlo ali os meus patches de segurança. Posso também entregar isso para o Azure, tá? Mas normalmente sou eu que gerencio isso, tá? Então, imagine só o seguinte cenário. Se caísse essa questão na prova, pessoal. Fui atacado por um ransomware e perdi todos os meus dados na máquina virtual. De quem é a responsabilidade? Sua, não é da Microsoft, tá? Ó, IaaS consiste em máquinas virtuais e redes. O cliente é responsável pelo SEO, aplicações e etc. Tá bom? Questão 49. Qual modelo de serviço é usado pelo banco de dados SQL do Azure, tá? Existe, detalhe aqui importante, pessoal. Existe o SQL do Azure. Ó, vou até mostrar aqui, ó, vou digitar aqui só, deixa eu ver se aparece aqui ou só no Marketplace. Ó, eu tenho aqui as opções, ó. SQL Databases e tem o SQL em máquinas virtuais, tá? Quando ele se relacionar a SQL máquinas virtuais, ele está falando de IaaS. Quando ele fala de SQL, banco de dados dentro do Azure, é PaaS, tá bom? Só para mostrar para vocês aqui, ok? Então, banco de dados no SQL é PaaS, ok? O banco de dados SQL no Azure é um mecanismo de banco de dados do PaaS. Lembrando, a versão da SQL vai ser controlada pela Microsoft. Ela sempre deixa a última mais estável, tá bom? Que tipo de serviço de nuvem são as redes virtuais? IaaS, tá? Máquina virtual, rede virtual, armazenamento, tudo isso é IaaS, tá ok? Vamos enviar, nós erramos 3 aqui, né? Eu errei lá do Purview, que foi trocado aí, mudou de Trust Center para Purview, e estavam lá naquelas 2 questões, e outras eu marquei errado porque acabei adiantando e não mostrando para vocês, tá? Então deve dar aí uns 90 e poucos %, tá? Vamos ver o nosso resultado. Olha aí, 94% pro tio Fran, tá? Então errei 3 questões, então um número bom aqui para vocês. Já posso agendar minha avaliação. Se você fez 94%, pessoal, você já está preparado para o exame, tá bom? Pessoal, obrigado. Vocês comentem aqui no chat onde vai ser disponibilizado esse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Isso é um presente para ajudar vocês nos estudos para a Z900. Um abraço, pessoal, e até um próximo vídeo.